Amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos iniciar a lição juvenis, uma lição muito boa, a lição de número 2, onde o título da lição é A Plenitude dos Tempos. O nosso texto diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Então, uma lição muito boa. A leitura está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15. Depois de Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 7. Depois Lucas 24, capítulo 24, versículo 25 ao 31. Perdão. Então, uma lição muito boa. A lição, o título do capítulo 3 é Cristo. O título da primeira lição, Cristo, o tema central da Bíblia. Então fala aqui sobre alguns tópicos aqui, mas vamos nos debater sobre essa passagem aqui. Meus irmãos, vamos lá. Nós vimos aqui que Cristo ele é o tema central de toda a Bíblia. Nós sabemos que Cristo ele não é falado tanto no Antigo Testamento, porém no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então nós vemos aqui que de Gênesis a Apocalipse, como foi colocado aqui, como diz a lição, ela aponta para Cristo. Então de Gênesis a Apocalipse a Bíblia aponta para Cristo. Nós sabemos que aí fala de que viria um profeta semelhante a Moisés, que viria o Filho de Deus, onde o trono de Davi seria eterno. Então todas essas referências e tanto outras, que nós vemos que se referia a Cristo. E nós vamos estudar aqui algumas das profecias já cumpridas, onde fala aqui de algumas profecias já cumpridas, onde nós vemos aqui que em Isaías, Miqueias, Daniel, nós vemos que tantos outros livros aqui, o próprio livro de Gênesis, nós vemos o próprio Moisés falando também. Então nós vemos aqui que tem muitas referências no livro de Salmos, muitas referências no livro dos profetas maiores, profetas menores, se referindo-se a Cristo. E nós vemos aqui que as referências falavam do seu nascimento miraculoso, onde nós vemos aqui que Deus, no livro nós podemos ir no livro de Lucas, nos 4 evangelhos, no início dos capítulos, né, onde Deus envia o anjo Gabriel. Ele vai visitar uma mulher chamada Maria. E quando o anjo Gabriel ele está ali diante de Maria, ele chama Maria de mulher agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Então, lembrando que Maria ela não era cristã, porque até então não existia o cristianismo. Mas Maria ela era uma judia temente à lei de Deus. É tanto que Deus escolheu ela, Deus não erra nas suas escolhas. Então Deus escolhe Maria ali para ser mãe do nosso Salvador. Lembrando que Cristo ele não passou a existir ali após o nascimento da criança. Nós vemos que Cristo já existia. João fala que Cristo era o Verbo e o Verbo estava conosco, é o Emmanuel, que significa Deus conosco. Então Cristo já existia, mesmo antes de Maria nascer, mesmo antes de Moisés, mesmo antes de Abraão, Cristo já existia. Ele estava no princípio. Cristo é eterno. Então vamos lá. Então nós vemos aqui o nascimento miraculoso, onde um anjo visita Maria e Maria faz: como é que eu vou poder gerar uma criança se eu não sou casada, se eu ainda sou virgem? Então o anjo diz: não, porque isso é obra do Espírito Santo. Descerá o Espírito Santo sobre ti e você terá um filho. Então o nascimento miraculoso, porque ela não teve relacionamento com José, que viria ver seu futuro esposo. Né? Nós vemos aqui que fala sobre o local da sua vinda. Né? Nós vemos aqui que Jesus nasceu ali em Belém, de Judá. Nós vemos uma cidade bem simples. A lição fala sobre a morte e ressurreição. Nós vemos aqui que então os evangelhos, a Bíblia fala dá o endereço onde Cristo iria nascer, do nascimento miraculoso, onde iria nascer, da sua morte, da sua ressurreição, glória a Deus, de que ele seria luz para o mundo. Então tem muitas referências. E outras ainda se cumprirão. Nós vemos aqui que fala dessas que ainda se cumprirão, nós podemos ver falando sobre a vinda de Cristo para resgatar a sua igreja. Mas vamos ler aqui no livro de João,
João, capítulo 14, versículo 1 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vemos aqui que fala sobre a vinda de Cristo, né? Então algumas profecias ainda se cumprirão. Vamos lá. As escrituras testificam, né? Jesus disse: tende cuidado com as escrituras, porque delas de mim testificam. Está lá em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 39, que diz o seguinte: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós vemos aqui, glória a Deus, nós vemos aqui que em grego, fala sobre sinagoga, eu busquei o significado de sinagoga, certo? Então em grego, sinagoga, o que é uma sinagoga? É um lugar de assembleia. E o que é um lugar de assembleia? É um lugar de reunião. Então, no grego, sinagoga significa um lugar de assembleia, certo? De reunião. No judaísmo, veja o interessante, o templo, ele era um lugar de adoração, certo? O templo. E a sinagoga era uma instituição educacional, ou seja, era ali especificamente para o estudo da lei. Então tinha essa distinção. Então sinagoga, de uma forma geral, era um lugar que as pessoas se reuniam para estudar a lei, era um lugar educacional, de ter aulas educativas sobre a lei, certo? No hebraico, sinagoga significa casa de reunião. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, esse termo aí, quando vocês virem falar de sinagoga, tem a ver com tudo isso aqui. Então, casa de reunião, casa de assembleia, lugar de reunião para se aprender sobre a lei, certo? Vamos lá. A lição também fala sobre plenitude. E o que é plenitude? Do grego, pleroma, é algo que foi cumprido. É um tempo que foi cumprido ou havia se cumprido e os eventos tinham chegado no plano de Deus. Então nós vemos que plenitude, o que é, como diz a lição aqui, é a plenitude dos tempos. Então a plenitude significa um tempo escolhido por Deus para que se cumprisse a sua vontade. Então plenitude do tempo pode ser traduzido como o tempo de Deus, onde Deus escolheu uma data, um período, para que a sua vontade fosse feita. E a vontade de Deus, graças a Deus, era que Cristo viesse à terra para remir os pecados de todo aquele que nele crê. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que plenitude vem do grego pleroma, que significa algo que foi cumprido. Então é um tempo que Deus escolheu para cumprir a sua vontade. E para finalizar aqui a lição do capítulo 1 fala sobre Nazaré. Né? Nazaré era a residência de Maria e José. Lugar onde, aí Nazaré, onde as pessoas diziam: e porventura pode vir algo bom de Nazaré, já que Nazaré era uma cidade pobre, era uma cidade meio que escanteada, deixada de lado. As pessoas tinham até uma certa, como é que eu posso dizer, tinha um certo, não ciúme, intolerância com muitas pessoas de Nazaré, mas Deus, glória a Deus, ele confunde os sábios. Nós vemos aqui que Nazaré foi o lugar onde o anjo, Gabriel, ele anunciou o nascimento de Jesus, ele anunciou, foi onde Jesus cresceu, por isso que ele é chamado de o Nazareno, certo? Mas porém Belém era a sua cidade natal. Então nós vemos aqui que um dos profetas que prenunciou a vinda do Messias foi Isaías. Lembrando que Isaías ele viveu no século 8 a.C. Ele, ali em 740 a.C., o seu ministério durou 47 anos. Então Isaías profetiza, depois de 740 anos, ali vem a se cumprir ali as profecias ditas por Isaías. Então nós vemos aqui, glória a Deus, que
Isaías fala aqui, mas somente em 740 anos depois é que as profecias vêm se cumprir. E para depois vocês leiam aqui, como diz ali, quando Jesus entra na sinagoga, ele abre ali, é lhe dado o livro, o rolo, né, que é os rolos que tinham as escrituras, fala ali ele lê ali, abre a passagem de Isaías. Então você pode ver depois, comparar Lucas capítulo 4, 16 ao 21, com Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 3. Vocês podem ler depois essa passagem e comparar uma com a outra. Então eu vou finalizar por aqui. Iremos iniciar no próximo vídeo aqui o capítulo 2 da lição. Paz do Senhor.